Olá, meus amados irmãos e amigos, um bom dia. Eu sou o pastor Ricardo Feres, trago mais uma vez para você a palavra que alimenta. E a palavra de hoje está no livro, uma carta do apóstolo Paulo a Filemão, morador de Colossos. Ele era colossense. E na sua carta ele diz assim: agora eu quero lhe pedir um favor. Eu poderia exigi-lo de você em nome de Cristo, porque isso é exatamente o que você deve fazer. Porém eu o amo e prefiro apenas pedir-lhe. Eu, Paulo, agora já velho, e aqui na prisão por causa de Jesus Cristo. Minha súplica é que você mostre bondade para com meu filho Onésimo, a quem eu ganhei para o Senhor enquanto estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, porém agora vai ser de real utilidade para nós dois. Eu estou mandando de volta a você, e com ele vai o meu próprio coração. Se ele prejudicou você em alguma forma, ou lhe roubou algo, cobre isso de mim. Eu, Paulo, escrevendo aqui de próprio punho, pagarei e garanto isso pessoalmente, apesar de você me dever a própria vida. Sim, irmão, dê-me alegria com esse ato de amor, e o meu coração será reanimado em Cristo. Aqui Paulo está preso em Roma, escrevendo esta carta a Filemão, que morava em Colossos. Era colossense, era um homem importante, um homem talvez rico, e ali importante também na sua congregação, na sua sinagoga. Ele tinha um escravo, um empregado, que chamava-se Onésimo, que quer dizer útil. E esse escravo cometeu algum delito contra o seu patrão, Filemão, e ele então vai para Colossos. E nós não sabemos exatamente qual foi o delito. Roubou alguma coisa, ou prejudicou em algum dano, algum prejuízo para Filemão. E ele vai então para Roma. E lá Paulo, da cadeia, ele continua pregando o evangelho, falando de Jesus. E quem é que se converte? O próprio Onésimo. Onésimo se converte e se torna um discípulo de Paulo, ajudando-o muito na pregação do evangelho, na ministração da palavra. Só que Paulo sabia que ele tinha que voltar e resolver um problema que ele tinha deixado com Filemão. Então ele escreve essa carta a Filemão e diz: olha, eu poderia obrigá-lo, porque você foi convertido através da minha pregação, mas eu não quero fazer isso. Eu quero te pedir um grande favor. Eu sei que Onésimo não foi útil a você no passado. Paulo faz um jogo de palavras aqui com o nome de Onésimo, que significa útil. Ele foi inútil a você no passado, mas agora, convertido, ele vai ser muito útil a você. Por isso, eu te peço, receba-o, não agora como escravo, mas como irmão em Cristo. E se ele cometeu algum pecado, te deu algum prejuízo, põe na minha conta. Quando eu estiver aí, eu pago a dívida, para que ele seja livre daquele pecado, daquele delito que ele cometeu. Queridos, essa história é a nossa história. Nós éramos escravos do pecado. Enquanto não conhecemos a Jesus, nós andamos segundo a nossa própria vontade, fazemos aquilo que queremos, cometemos às vezes erros e nem nos damos conta de que estamos fazendo coisas que desagradam a Deus. Mas o nosso pecado maior foi herdado de Adão. Adão e Eva pecaram, e nós, como descendência de toda a humanidade, descendência de Adão e Eva, herdamos esse pecado. Fomos separados, tivemos que sair dali da presença de Deus. Como Onésimo teve que fugir da presença de Filemão. Mas Deus, que é misericordioso e nos ama de uma maneira incondicional, Ele tinha um plano para nos resgatar. E Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não permaneça no pecado, na morte do pecado, mas tenha a vida eterna. Assim como Filemão perdeu o seu empregado para o pecado, para o delito,
Deus nos perdeu para o pecado, para o delito. Mas ali, ouvindo a pregação de Paulo, Onésimo se converte. Ouvindo a pregação da palavra, nós temos que nos converter a Cristo para voltarmos a ter a comunhão com Ele. E aí Paulo diz assim, se ele cometeu algum prejuízo com você, te deu algum prejuízo, põe na minha conta, eu pago. Foi exatamente o que Jesus fez. Nós é que deveríamos pagar o preço do pecado. Mas Jesus veio no nosso lugar. Aquela cruz que era nossa, era o nosso número. Mas Ele foi naquela cruz e morreu pelo pecado de toda a humanidade. Para quê? Para que nós fôssemos reconciliados com Deus. E Ele vai então agora a Deus e diz, Pai, aqui está o teu filho, recebam. Porque eu já paguei o preço para que do pecado que ele cometeu, que eles cometeram, e o prejuízo que eles causaram, para eles próprios e para o teu coração. Pense nisso, queridos. Se você ainda não entregou o seu coração a Deus, não ainda entendeu o que Jesus veio fazer nesse mundo, reflita nessa palavra e faça como Filemão, receba-o de volta. Ali como irmão em Cristo. É o que Cristo quer fazer. E volte para a casa do Pai. Volte ali para a casa de Deus. E se reconcilie com Ele através de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre você. O Senhor tenha misericórdia da tua vida e te dê a paz. No nosso site você tem as notícias da nossa igreja, os nossos cultos gravados e essas mensagens, a palavra que alimenta. E também lá no nosso canal no YouTube, você vai encontrar essas mensagens e os nossos cultos gravados, onde nós passamos os nossos cultos ao vivo, todas as quintas-feiras, às 20 horas, e no domingo, às 18h30. Eu espero você lá. Se você não é do grupo de risco, venha nos fazer uma visita. Eu espero por você. iepsed.com.br é o nosso site. iepsed lá no YouTube, Igreja Evangélica de Pinheiros. Você vai nos encontrar lá. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor.